Vapa, filhão! Como as bancas cobram análise morfológica em provas de concursos públicos? Cadê o like? Agora, Vapa, já mete esse dedo aí, filhão. Aproveite, já se inscreva em nosso canal do YouTube, acione o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. E aquele recadinho básico, né? Todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, nós temos lives bombásticas aqui em nosso canal. Top! Bora lá para a aula, filhão! Então, hoje eu separei uma aula bem bacana aqui para a galera, tá bom? Cheia de novidades. Vou analisar uma questão de concurso com vocês também. E tem algumas coisas aqui que são muito maldosas. Se a gente não ficar atento, a gente acaba errando coisas simples. Bora lá, filhão! Bom, aqui nós temos uma questão de concurso público que vai iniciar ler o texto. E é óbvio que eu não vou ler, porque todo texto fala bem ou mal de alguém, né? É claro, há textos que devem ser lidos na íntegra. Mas como esta questão é de português, aí que eu não leio mesmo. Transplante de amor. Estou começando a arrepiar, já entendi. Então vamos lá, aqui nós temos o texto e aqui está, ó. Gastrite é uma inflamação do estômago, quer saber disso? Não. Vapa. Vamos lá, belezinha, fazer prova. Porque eu faço prova não é para ler texto. Eu faço prova para responder perguntas. E como vocês já sabem, né? Muitas questões de concursos públicos, a resposta ela não se encontra no texto. Olha que bacana. Agente administrativo continua arrepiando. O segundo parágrafo termina respondendo a uma pergunta com uma palavra que gramaticalmente se classifica como pronome indefinido, adjetivo, advérbio, pronome demonstrativo ou pronome substantivo. É o que eu estou falando, né? Para que eu vou ler um texto imenso, sendo que a própria banca ela já me direcionou para o segundo parágrafo? Aí vem aquela pergunta, e para que eu vou ler todo o segundo parágrafo, sendo que ela mesma já me direcionou para o final do segundo parágrafo? Então, é óbvio que eu vou lá no final do segundo parágrafo e vou analisar as palavras para ver realmente o que a banca está me perguntando. Porque se esse texto for texto de gastrite, meningite, não sei das contas de it, independentemente do que esteja o texto, eu não preciso dominar estes assuntos para responder uma questão sobre gramática. É fato, filhão. E ó, há provas de concursos públicos que são assim. São praticamente todas as questões relacionadas à gramática de um texto que eu não precisaria ter lido, né? É muito importante a pessoa pegar a visão nesse sentido aí, para a gente ganhar tempo. Não estou aqui brigando com autores, brigando com se das quantas, só estou dizendo que nós temos que ficar mais espertos aí para analisar as questões de concursos públicos. Beleza. Separei aqui, então, apenas o segundo parágrafo, tá bom? Desse texto, né? Existe assim, ó, cada órgão do nosso corpo, não vou ler, porque a banca perguntou só o final, então eu vou lá para o final, belezinha. Quem palpita, quem sofre, quem dispara? Resposta, o próprio. Ah, então quer dizer que eu tenho que analisar a expressão o próprio, porque a banca, ela me perguntou dessa seguinte forma, o segundo parágrafo termina respondendo a uma pergunta com a palavra que gramaticalmente se classifica como, beleza. Então, eu quero saber qual é a classe gramatical da palavra próprio. E agora eu vou te dar uma aula bacana sobre isso aqui, para depois a gente voltar lá nas alternativas, tá bom? Primeira coisa, eu não suporto mais estas aulas de classes gramaticais, sabe? Não é fácil, né? Eu não perco meu tempo em ficar ensinando todas as classes gramaticais no sentido de definição, no sentido de expressões dentro de um contexto, porque muitas coisas dentro da análise morfológica, elas não caem em provas, né? O que mais cai é a análise sintática, mas algumas coisas despencam em análise morfológica. E é exatamente o que as bancas têm cobrado. Filhão,
Essa dica de hoje, ela é muito simples, mas é uma simplicidade que poderá fazer muita diferença em sua caminhada. E já disse isso aqui no canal, já disse várias vezes para vários alunos aí, tá bom? Fique atento. Adianta eu dizer para você que substantivo é a palavra que dá nome aos seres? Adianta? O que você aprendeu com isso? É substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Tá, e aí? E aí? Resolveu alguma coisa? Nossos professores enfiaram isso na nossa cabeça a vida inteira. Eu mesmo, desde quando eu era criança, professores sempre falavam isso para mim. Eu não entendia nada. Dar nome aos seres, como assim? Melhor dizer que substantivo é tudo que eu posso contar, uma camisa, duas camisas, três camisas, um pincel, dois pincéis, três pincéis. Isso é substantivo. É muito mais fácil você identificar dessa forma, né? Porque a banca não vai te pedir definição de substantivo em prova. Eu não conheço, nunca vi. Pode ser que amanhã ou depois haja alguma banca aí que faça essa pergunta, mas até ontem não vi, tá? Belezinha. Então, o que você vai guardar é o seguinte, olha só que interessante. Aqui eu coloquei duas expressões, vou cantar, tá? Aqui eu tenho vou cantar, que é uma locução verbal, verbo vou, verbo cantar, né? Não, também não é assunto de hoje. Mas na expressão de baixo, eu tenho a expressão o cantar. Então, este artigo, ele transforma esta palavra em um substantivo. Isso não cai, isso despenca em provas de concursos públicos. A questão de análise morfológica, quando as bancas colocam substantivo nos editais, normalmente, quando elas optam por colocar uma questão sobre análise morfológica, elas vão colocar a respeito de palavra que não é um substantivo, mas acaba sendo dentro do próprio contexto e 90% dos casos é porque existe um determinante que também, na grande maioria das vezes, é um artigo que transforma esta palavra em um substantivo, tá bom? Isso é regra. Leve isso para a sua prova. Eu tenho certeza que um dia você vai precisar disso aqui, beleza? Então, nesse contexto, cantar já não é verbo mais, é um substantivo, né? Porque o artigo o transformou a palavra em um substantivo. Legal. Então, agora, eu quero mostrar para vocês aqui a nossa próxima tela, tá? Se eu conseguir. Beleza. Agora, tem uma tela aqui que eu gostaria que você prestasse muita, mas muita atenção, né, nessa expressão aqui, porque aqui existe um segredo muito grande, tá bom? É o seguinte, a palavra próprio, ela é um adjetivo, né? Então, dentro das 10 classes gramaticais, ela se encaixa como um adjetivo. Se eu falo ela própria, elas próprias, ele próprio, eles próprios, beleza. Claro que isso também é estudado em concordância nominal, mas não é o assunto de agora, tá? Só quero dizer que ela é um adjetivo de acordo com os gramáticos. Só que esta palavra próprio, ela também pode ser considerada como um pronome indefinido de reforço. Eu não vou entrar nisso, tá? Ela é um adjetivo, mas ela pode ser considerada como um pronome indefinido de reforço, que é um assunto mais complexo, mas que eu também não vou entrar nesses detalhes, porque o assunto hoje é sobre as dicas para você acertar a questão anterior. Legalzinho. Então, agora eu coloquei aqui, ó, muito, mas é muito cuidado. Estou começando a arrepiar, filhão. Esta expressão aqui tem despencado em provas e muitos alunos, às vezes, ainda nem ouviram falar sobre isso. É verdade, filhão. É um recurso que eu tenho percebido, as bancas têm cobrado insistentemente em provas de concursos públicos e se cai, você acaba errando uma coisa simples por você não perceber certos detalhes. Olha só. Pronome substantivo ou pronome substantivado. Este é o detalhe. Por exemplo, a expressão outro. Eu sei que a palavra outro, gramaticalmente, ela é um pronome indefinido. Só que, quando aparece o artigo aqui, dá licença aqui, por favor, deixa eu colocar aqui, este artigo, ele está transformando esta palavra em um substantivo. Eu já falei sobre isso. Só que algumas bancas de concursos consideram isso também como um pronome substantivo ou um pronome substantivado, tá? Pronome por quê? Porque é um pronome. Substantivo por quê? Porque o artigo transformou esta palavra em um substantivo. Então, pronome substantivado ou pronome substantivo é a mesma coisa. Olha a expressão de baixo. Nós temos a palavra próprio, que vai ser um adjetivo, né?
ou um pronome de reforço em alguns casos, que também não vou entrar neste detalhe agora. Prometo em breve dar uma aula sobre isso para a galera aí. Só que aqui nós temos o quê? Nós temos um artigo. Então, este artigo, ele vai transformar esta palavra em alguma coisa. Ou ela vai ser um substantivo, tá certo? Ou ela vai ser um pronome substantivo. Por quê? Porque é pronome, porque já é um pronome dentro da própria língua portuguesa mesmo, né? Entre aspas, mais adjetivo. E pronome e substantivo, porque o artigo transformou. Belezinha? Agora, bora lá para a questão. Agora ficou fácil. Aí eu acerto. É claro que você acerta. Não fica me irritando, não. Eu estou te dando a aula, estou fundamentando a aula para você ir lá na questão e acertar mesmo. Ou você acha que eu vou dar aula para você errar? Aí eu vou dar uma aula aqui, tá? Aí vai errar. Não, eu dou aula para você acertar mesmo. E o mais interessante, você acerta esta questão agora, mas o mais importante é acertar as outras quando elas chegarem para você em sua prova de concurso público. Belezinha? Bora lá, filhão. Agora vai ficar fácil para a gente analisar a questão. Então, a expressão é o próprio, né? Tem que analisar gramaticalmente, morfologicamente, tá? Pronome indefinido, não é. Mas por quê? É porque existe um artigo antes. O artigo transforma uma palavra, ele não pode ser pronome indefinido. Se for pronome substantivo, ele é indefinido, não. Já falei para você sobre este detalhe. Adjetivo, não é adjetivo, porque o artigo transforma a excomungada da palavra em alguma coisa. Se existir um artigo antes, transformou a bendita em alguma coisa, que é um substantivo ou um pronome substantivo. Porque não é advérbio, é porque tem artigo excomungado. Não é advérbio, porque tem artigo. Artigo transforma a palavra em substantivo. Estou falando para você, que coisa. Pode ficar me fazendo essas perguntas aí. Pronome demonstrativo não é. Artigo transforma a palavra em substantivo. Pronome substantivado. Agora eu arrepio e vou preparar um 2i. Vá para a letra E de escola. Top, top. Mesmo se você não soubesse absolutamente nada sobre a matéria, você já sabe que teria que ser a letra E por causa do substantivado, porque o artigo substantivou. Top, top, galerinha. Gostou da aula? Agora, ó, já se inscreva, já deu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho. Todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, lives aqui, beleza? Beijão no coração do Brasil. Valeu, galera. Tchau, tchau.